Uma vez mais, nós falamos aqui diretamente do templo da Igreja Mundial do Evangelho Pleno, Ministério Semeando Nações, na cidade de Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. Uma vez mais, nós estamos aqui nesta live para compartilharmos a fé, adorarmos ao nosso Deus, enquanto perdurar essa situação, onde as autoridades aconselham a não aglomeração de pessoas. Então, em obediência às autoridades e principalmente por uma questão de bom senso, né, nós estamos realizando uma vez mais esta live. Hoje seria um dia de reunião onde as ovelhas estariam no templo, mas por esta ocasião apenas o Ministério de Louvor está presente juntamente comigo, para que você, aonde quer que você esteja, seja agora enquanto realizamos a live ou posteriormente, quando você estiver acessando a este vídeo que estará disponível no canal da igreja, você também possa ser abençoado grandemente pelo poder da palavra do nosso Deus. Dando início a essa live, eu quero convidar você a meditar no livro dos Salmos, o Salmo de número 128. O livro dos Salmos, o Salmo de número 128, uma palavra de fé e esperança para esses dias tão difíceis, né? Esses dias realmente trabalhosos, dias estes que o apóstolo Paulo já havia previsto através do Espírito de Deus. Mas a palavra diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Com esta palavra de bênção, essa palavra profética de felicidade no lar, eu quero aqui abençoar a casa de todos aqueles que estão neste momento conosco, e como eu disse há poucos instantes, aqueles que futuramente também irão acessar a este vídeo desta live, que ficará disponível. Lembrando sempre que na permissão de nosso Deus, tudo na permissão do nosso Deus, as nossas lives irão acontecer nesse período, né? Irão acontecer sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre a partir das 19h30, às 7h30 da noite. Nós vamos louvar o nosso Deus, mas antes nós iremos ter uma palavra de oração. Você vai manifeste a fé na simplicidade do seu coração, na singeleza da sua fé. Eu convido você a termos o nosso primeiro momento de oração. Por mais um dia de bênção, por mais um dia de vitória, te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa que nós temos de adorar e bendizer o nome do Senhor, de exaltar aquele que pode todas as coisas, e saber que é um Deus que se importa tanto conosco, que nessa noite Ele se faz presente, que nessa noite Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a sua oração. Você que está ouvindo, você que está aí acompanhando, creio que Deus cuida, Deus tem zelado, Deus se importa conosco. Então esse Deus ouve o nosso clamor, esse Deus que tem nos guardado nesses dias tão difíceis, nesse dia tão trabalhosos, esse Deus maravilhoso tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família, tem nos livrado e nos dá a oportunidade, mais uma oportunidade que nós temos de adorar e bendizer e exaltar o nome do Senhor. Adorar esse Deus maravilhoso, agradecer a Deus por mais um dia de bênção, de vitória, de livramento, de abundância. E no final do dia nós estamos aqui para simplesmente agradecer ao Senhor por tanto cuidado e por tanto carinho. Nós estamos aqui para adorar esse Deus fiel e verdadeiro, esse Deus que se faz presente nessa noite.
esse Deus que ouve, esse Deus que responde, esse Deus que fala conosco através da palavra, e que através da palavra nossa fé possa ser renovada, nossa fé possa ser fortalecida, que nós possamos levar a nossa bênção e a nossa vitória e acreditar que Deus tem cuidado, Deus tem zelado de cada um de nós. Esse não é um momento de desespero, esse não é um momento de nada, é um momento de se agarrar com o Senhor e crer mais ainda que Ele é fiel para nos guardar. Então, nessa noite mais do que especial, eu te convido, vamos adorar ao Senhor, aleluias. Desejo é sentir teu poder,
os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Leva-nos a águas profundas. Conduz-nos, Senhor, ao encontro real e verdadeiro contigo. Guia-nos às águas de descanso. Guia-nos por tuas veredas de justiça, por amor do teu nome, Senhor. Ensina-nos a confiar em ti. Ensina-nos a segurar em tuas mãos. sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
Jesus. Graças a Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu,
A palavra diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo neste momento. Nesse instante nós vamos passar a meditação na palavra do nosso poderoso Deus. E eu convido você a aguardar alguns instantes, apenas alguns segundinhos, e na sequência nós voltamos com a poderosa palavra do Senhor. Graças a Deus. É apenas uma pequena pausa para que pudéssemos voltar aqui com a meditação na palavra do nosso poderoso Deus. O texto bíblico que nós iremos compartilhar nessa oportunidade, volto a insistir, compartilhe este link, chame mais pessoas para estar conosco. Nesse momento nós vamos edificar a nossa fé mediante o texto bíblico. Então que de repente você possa também estar aí compartilhando, para que mais pessoas possam ser alcançadas através desta live, que eu volto a repetir. Na permissão de Deus, durante esse tempo, esta excepcionalidade irá acontecer sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre a partir das 19h30, às 7h30 da noite, na permissão de Deus, né? Lembrando que nós estamos falando do templo da Igreja Mundial do Evangelho Pleno, Ministério Semeando Nações, na cidade de Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Eu convido você a abrir o texto bíblico em Provérbios capítulo 24, apenas um versículo para a nossa meditação. A nossa meditação. Quero também, nesse instante, dizer que daqui a pouquinho a gente vai estar levantando uma vez mais um clamor pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, levantando um clamor. A palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra diz que a oração de um homem, apenas de um único homem, segundo o texto de Tiago, diz que a oração de um único homem interferiu no destino de uma nação inteira, durante 3 anos e meio, orando para que não chovesse e orando para que os céus produzissem chuva em abundância. Então nós vamos estar assim levantando um clamor, mesmo que de repente alguém possa pensar assim: mas o que pode? Eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então quero convidar você para que dentro de poucos instantes a gente também possa estar elevando o nosso pensamento e pedindo a Deus esta graça, este favor, a proteção que só o nome e o sangue do Cordeiro pode nos proporcionar. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Em outra versão diz assim: no dia da angústia, se te mostrares fraco, a tua força será pequena. Um texto bíblico muito simples, mas muito oportuno, que a palavra traz para esse momento em que nós estamos aí atravessando, onde dificuldades estão surgindo
por todos os lados, há obstáculos que precisam ser superados à medida que eles se apresentam, seja como indivíduos ou como sociedade. Esses obstáculos precisam serem superados um a um, e na permissão de Deus certamente teremos vitória. Mas uma coisa que, dando de certa forma uma continuidade à meditação anterior, quando nós falamos que existem situações que, por estarmos vivendo debaixo do céu, como o texto de Eclesiastes capítulo 3 nos afirma categoricamente, existem situações que irá atingir tanto o que crê quanto o que não crê, estará presente tanto no caminho daquele que professa uma fé, que tem uma crença, que crê em Deus, como aquele que é simplesmente um livre pensador. São situações que irão se apresentar, seja para um, para outro, com a mesma intensidade. Lembrando sempre de Mateus, que diz: o sol nasce sobre bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. Agora o texto bíblico nos traz uma afirmação que algumas vezes pode até mesmo passar desapercebida. O texto bíblico de Provérbios 24:10 diz assim: se no dia da angústia te mostrares fraco, a tua força será pequena. Primeira coisa que eu preciso entender: existe aquilo que a palavra chama o dia da angústia. A palavra traz esta afirmação. Aquele dia, como aconteceu com o mestre, quando ele estava nos seus momentos finais, quando ele levantou um clamor ao céu, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo se faça a tua vontade e não a minha. Ou seja, naquele momento, o mestre, aquele que é o nosso exemplo maior, como Paulo afirma dizendo assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O nosso exemplo maior, ele manifesta por sua condição humana, por sua condição humana esta que é inerente. Nós somos seres humanos, há uma limitação em nós, que, segundo a carta aos Coríntios, em determinado momento, pela manifestação da glória de Deus, será removida, quando o texto afirma dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? O mortal se revestir de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então tragada será a morte pela vitória. Mas até lá existe essa limitação que foi manifesta no Cristo, quando ele diz assim: a minha vontade neste momento é que haja um outro meio, haja uma outra maneira, porque ele diz assim: que não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, naquele momento era o momento, o dia da angústia do mestre, e nós vamos encontrar noites escuras da fé, onde a nossa fé certamente será provada, pois assim nos ensina o texto bíblico. Então a primeira coisa que o povo de Deus precisa entender é que existe sim um dia que é chamado literalmente o dia da angústia. Como foi? E quando se fala o dia, está falando de um momento, está falando de um período, como foi a noite em que Daniel foi lançado à cova dos leões. E a palavra diz que ele passou a noite inteira na companhia de feras que não eram alimentadas há vários dias. Então naquele momento foi a chamada noite escura da fé, onde o profeta estava ali, somente ele, a sua fé. Onde estava ele, a sua fé e a manifestação do Deus no qual ele cria. Então sim, existem momentos chamados momentos difíceis, são chamados dia da angústia, é determinada noite escura da fé, como Jacó, que teve que passar uma noite em luta, como diz o texto do livro do Gênesis. Então eu preciso aprender, eu preciso entender que a minha fé vai enfrentar o obstáculo, seja a noite escura da fé, seja o dia da angústia,
seja o momento da inundação, do vento forte ou da chuva pesada, a minha fé vai enfrentar este momento de provação. E é para este momento que eu preciso estar preparado, porque se no dia da minha angústia eu demonstrar fraqueza, eu não terei forças de reagir, eu não terei forças de dar um passo a mais. Eu irei agir como os espias que estavam bem próximos da promessa, mas desistiram quando simplesmente não conseguiram entender, como Josué e Caleb. Enquanto os outros espias inspiravam e colocavam medo no coração da nação israelita, Josué e Caleb fizeram exatamente o contrário. Disseram assim: não, se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará a terra, e o Senhor colocará em nossas mãos todos os nossos inimigos. Então é neste momento em que a fé é provada, dias difíceis, e eu sei que existem muitos pais de famílias, existem muitos chefes de família, né? Muitas vezes na figura materna, muitas vezes na figura paterna, que estão sim enfrentando problemas, dificuldades. Mas é neste momento que eu chamo você a acreditar na palavra, porque tudo passa, meu querido. Governos passam, impérios ascendem, impérios caem, mas a única coisa em que eu posso realmente acreditar é no texto bíblico, porque a palavra que encarnou, e eu gosto muito de frisar isso nas minhas meditações, eu creio que em um determinado momento, eu não sei de que forma, de uma forma milagrosa, de uma forma simplesmente inexplicável e sobrenatural, a palavra, o verbo se fez carne. Eu creio assim. Pode parecer loucura? Pode, mas e daí é como eu creio. Então esta palavra que num determinado tempo, período da história da humanidade encarnou, assumindo a figura de homem, esta palavra encarnada, ela assegurou dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É nesta palavra, é nesse momento que eu convido você a acreditar na palavra. E a palavra diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Volto a citar o texto que eu simplesmente não me canso, quando o salmista declara: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, eu nunca vi a descendência deste homem, desta mulher, deste justo, a mendigar o pão. Acredite, creia, o socorro virá. Deus, uma vez mais, assim como Ele se fez presente naquela noite escura junto a Daniel, enquanto ele estava diante de feras terríveis, este mesmo Deus agora está ao seu lado, se você puder crer que existem coisas muito além daquilo que os nossos olhos podem enxergar, podem contemplar. Acredite, Deus é o nosso refúgio, e não são frases soltas, fora de contexto, pelo contrário, dentro de um contexto desses dias difíceis. Como eu tenho dito, se anuncia, as previsões são de um longo inverno à nossa frente, dias realmente trabalhosos. Então, diante desta circunstância, e eu não estou dizendo frases soltas, são versículos bíblicos que eu creio de todo o meu coração. E a palavra diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Mais uma vez a palavra diz que eu irei passar por dias que serão dias de tribulação. Não foi isso que o mestre disse? No mundo tereis
aflições. Então é como eu me comporto nestes dias difíceis que fará a diferença. Qual será a maneira que eu irei sair do outro lado? Porque eu creio, como disse o mestre numa certa oportunidade, eu sei que eu cito muitos textos bíblicos, né? E eu não, por motivo de tempo, e tentando ser o mais sucinto possível, eu não tenho como me deslocar como eu faço, né? Quando nós compartilhamos a fé no templo, junto com o rebanho, onde nós vamos aos textos bíblicos, onde nós meditamos sobre cada um deles. Então, pode parecer que eu cito muitos textos bíblicos ao mesmo tempo, mas é porque não há como irmos a cada um. Então eu posso simplesmente apenas citá-los, como numa certa oportunidade. Estou dando aqui apenas uma pequena explicação, porque de repente você pode pensar assim: esse pastor fala muito e fala muito rápido. Não é verdade, eu apenas estou citando várias passagens bíblicas, porque é sobre estas passagens bíblicas que a minha fé é edificada. E como disse Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. É a minha fé que eu estou compartilhando com você, para que você possa, em nome de Jesus, chegar ao outro lado. Como o mestre disse, numa certa oportunidade, ele simplesmente diz assim: passemos para o outro lado. Eles entram no barco, começam a navegar, e no meio desta travessia, uma grande tempestade se levanta. Os discípulos se desesperam, o mestre está dormindo, e de repente alguém diz assim: acorde o mestre, porque nós iremos naufragar. Alguém desce até o local onde o mestre descansa, o mestre repousa, e ele diz assim: o Senhor não se importa, nós vamos morrer, nós iremos perecer. O mestre se levanta e a primeira coisa que ele diz assim: homens de pequena fé, por que duvidais? Ele se coloca em pé no pequeno barco, ele ordena ao vento, à tempestade que se acalme, que o mar passe a ser um mar tranquilo e não um mar agitado. As pessoas começam a se admirar e dizer assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O grande ensinamento está no início, quando o mestre diz assim: passemos para a outra margem. Ele disse categoricamente, dizendo: nós vamos sair daqui e não há nada que impeça de nós chegarmos ao outro lado. A tempestade se apresentou apenas como um obstáculo, uma provação da fé, porque o mestre disse: homens de pequena fé. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é nesta fé e sobre esses textos bíblicos que eu convido você a esperar nesses dias trabalhosos, nesses dias que a palavra chama assim, no dia da angústia, a você realmente acreditar em Deus, acreditar que é um Deus que cuida. Não é isso que o texto bíblico afirma? O anjo do Senhor acampa em derredor daqueles que o temem. É uma coisa tão simples, mas tão eficaz. Creia em Deus, creia na palavra, e é por isso que eu estou aqui nessa noite compartilhando com você este texto bíblico que fala que chegará um dia que o meu coração irá se angustiar, e nesses dias de angústia eu não posso me mostrar fraco. Se eu ficar me lamentando com autopiedade, dizendo que eu não posso, que eu não consigo, eu não sei o que vou fazer, eu não tenho expectativa, as coisas... Pastor, mas esta é a realidade. Há uma realidade maior. Sabe qual é a realidade maior?
Deus está do teu lado, Deus está contigo, você é guardado pelo anjo do Senhor. Creia de todo o teu coração, creia de todo o teu entendimento. Então, nestes dias de angústia, eu tenho que passar para a minha família, embora como ser humano, como o mestre disse, se possível passa de mim este cálice sem que eu beba, embora dentro de mim, por esta condição humana, haja sim uma expectativa, porque esta é a minha limitação, né? De que serão dias difíceis, serão dias trabalhosos, dias de extrema dificuldade, mas eu não posso mostrar isto para a minha família. A minha família precisa encontrar em mim, na minha fé, no Deus que nós cremos, como casa, como família, essa certeza. E eu volto a citar um texto tão conhecido: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pelo amanhecer. Chegará esta manhã de alegria para a tua casa, para a tua vida, em nome de Jesus. Creia nisto, acredite nisto, de todo o teu coração, e uma vez mais eu digo, de todo o teu entendimento. Mas o que fazer então, já que a palavra fala neste dia da angústia? Nesses dias em que nós temos que nos recolhermos, porque geralmente quando estamos passando por dificuldades, muitas vezes agimos como uma tartaruga, como um caracol que se recolhe dentro, vamos dizer, da sua carapaça, do seu casco, e ali fica com medo de tudo e de todos. Mas no dia da angústia, tem algumas coisas que eu posso fazer, porque nesses dias de angústia, queremos nos isolarmos de tudo, e muitas vezes a pessoa chega a pensar assim: eu não vejo a hora de anoitecer, embora ainda seja pela manhã, ou tenha acabado de acordar. Ela diz assim: eu não vejo a hora de anoitecer para que eu possa voltar a dormir, porque ela se recolheu nesse sentimento de impotência, se recolheu nessa situação onde não resta mais nada a fazer. Pelo contrário, no dia da angústia, coisas para se fazer. Vou citar coisas pequenas, porque o tempo não me permite, mas coisas pequenas, já que nós temos, por assim dizer, esse tempo, entre aspas, extremamente entre aspas, esse tempo livre. Coisas para se fazer no dia da angústia. Acorde no seu horário habitual, acorde no seu horário de costume, como se você fosse trabalhar. Pastor, para que eu vou acordar tão cedo? Para passar mais tempo à toa? Não, de forma alguma. Para você poder ocupar a sua mente. Vou aconselhar, acorde um pouquinho mais cedo, 5 ou 10 minutos. Para quê? Para que você passe 5 ou 10 minutos em oração. Vai te fazer um bem enorme, começar o dia acreditando em um Deus que está do teu lado. Vai te fazer um bem enorme. Coisas para se fazer no dia da angústia. Acorde 5, 10 minutinhos antes do seu horário habitual. E nesses 5 ou 10 minutinhos, comece o seu dia fazendo uma oração. Comece o seu dia clamando ao Senhor. Eu não me canso de citar Josafá. Ele diz assim: eu não tenho forças, eu não sei o que fazer contra esta grande multidão, mas ele disse assim: os nossos olhos estão postos em ti. Você, no começo do seu dia, você vai professar esta fé. Coisas para se fazer no dia da angústia. Quando estamos em dificuldade, em problemas, nos falta muitas vezes o apetite. Eu não quero comer. Estou sem fome. E aí mudamos a nossa rotina alimentar, porque estamos tão preocupados, tão envolvidos na situação,
que nos esquecemos que é necessário nos alimentarmos, que o alimento é que vai produzir a energia necessária ao nosso corpo para nos manter em pé, para passarmos, porque se eu não me alimentar, o meu corpo vai adoecer. E nesses dias de angústia, nesses dias difíceis, é necessário uma mente sã, num corpo saudável. É necessário isso. Então, nesses dias, não mude a sua rotina alimentar. E eu sei que estou falando nesse momento para pessoas que, quem sabe, está em dificuldade para saber qual será o pão que irá colocar no dia de amanhã sobre a sua mesa, diante da sua família. Mas eu acredito, o Mestre disse: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu creio nisso, eu acredito de todo o meu coração. Provisão virá para a tua casa, provisão virá para a tua família. De que maneira? Simplesmente eu não sei, mas eu acredito. Há um Deus que cuida do seu povo, que zela pelos seus. Então, quando eu estou dizendo assim, não mude a sua rotina alimentar, se alimente normalmente. Ou melhor, já que você está com um tempinho a mais sobrando, quem sabe você não faça, dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, você faça um prato, mesmo que amanhã não seja um dia especial ou um final de semana. Quem sabe você não faça uma alimentação melhor, ou uma comida que você goste. Que comida, pastor, eu gosto? Aí é você que sabe o que é que você gosta de comer. Já que você está com um tempinho maior disponível e dentro das suas condições, quem sabe um prato um pouco mais elaborado, que a sua família goste, que o seu esposo, que a sua esposa, que seus filhos, né? Sempre que você faz, você recebe elogios. Quem sabe você gaste um tempinho maior preparando esta alimentação, né? Esse cardápio especial, porque são coisas que irão trazer ocupação à nossa mente, e eu não vou me mostrar fraco no dia da minha angústia. Estou dizendo coisas simples, coisas rotineiras, que está ao alcance de qualquer pessoa realizar, porque eu volto a enfatizar, existe o dia da angústia. Quem sabe você aproveita esse momento para fazer um pequeno conserto, que a sua casa, ou quem sabe o seu comércio, né, que devido aos decretos municipais, estaduais e até mesmo o decreto federal, te impossibilita de estar exercendo a tua profissão. Quem sabe a tua casa, ou quem sabe o teu local de trabalho esteja precisando de um pequeno conserto, né? E você esteja na sua condição, você realizar esse pequeno conserto, aproveitando esses dias que por força, por motivo, por uma razão especial, está de porta fechada. Aproveita esse tempo para você fazer esses pequenos concertos, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho. Eu não sei, estou apenas aqui sugerindo coisas que podem te ajudar a passar por esses dias difíceis, esses dias que a palavra diz e chama de dias de angústia, para você colocar assuntos que estão pendentes, organizar, por exemplo, a documentação, quem sabe um cômodo na sua casa que precisa de uma arrumação e você tem postergado isso, deixado para depois. Quem sabe você não aproveite esse momento para realizar isso. Coloca a galera aí para ajudar. Vamos nos unir ainda mais como família, cada um cuidando dos seus, cada um amando os seus e amando o seu próximo, e Deus cuidando
de todos nós, porque eu tenho plena certeza, essa tempestade, por mais forte que seja, ela vai passar, ela já passou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos a mais um momento de louvor, de adoração, e nós, durante o louvor, iremos levantar também um clamor. Mais alguns instantes, para que nós nos preparemos aqui, para que a equipe de louvor, uma vez mais, possa se preparar, e a gente volta dentro de poucos instantes. Não sai daí. Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Senhor. Levantamos as nossas vozes em direção ao trono de tua graça. Levantamos, Senhor, um clamor pela nação. Levantamos um clamor pelo teu povo. Somente a ti, Senhor, somente a ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Que haja provisão, Senhor, sobre a casa do meu irmão e da minha irmã. Que haja o teu cuidado, o teu favor sobre os nossos entes queridos, sobre a nossa família. Como a tua palavra diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. A tua esposa será como a árvore frutífera dentro da tua casa. Os teus filhos como rebentos da oliveira em volta da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia, Senhor. Assim seja a tua bênção, assim seja o teu favor sobre aqueles que nesse instante estão unindo a nossa fé, estão se unindo a nossa fé
que juntamente levantam um clamor, levantam esse pedido, Pai. Dá-nos a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarda-nos, Pai. Esconde-nos debaixo de suas asas. Cubra-nos com suas penas, para que sob a tua proteção possamos encontrar refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, Pai. Assim oro eu, pelo teu povo, pela tua igreja, por cada um dos meus irmãos, por cada um que nesse momento necessita de uma graça, necessita de um favor, necessita de um milagre, de um sobrenatural. Escuta, Senhor, a voz daquele que clama. Escuta, Senhor, e segundo a tua graça, responde-nos em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. Por Cristo Jesus nosso Senhor, em nome de Jesus. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Muito obrigado você que esteve conosco, participando desta live, permitindo nosso Deus, volto a repetir, sempre às terças, às sextas-feiras e aos domingos, a partir das 7:30 da noite, nós estaremos falando aqui ao vivo do templo da Igreja Mundial do Evangelho Pleno, Ministério Semendo Nações, na cidade de Campos dos Goitacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. Quero realmente, todo o meu coração, agradecer a sua companhia no dia que se chama hoje. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, a comunhão com o Deus Espírito Santo, seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Deus abençoe a todos. Viva Cristo em nossas vidas.